Bom, pessoal, então a gente já está com a máquina virtual instalada, né? O sistema operacional também, o Ubuntu já está instalado, a gente fez a instalação do desktop da versão server. Aqui, observe aqui pelo gerenciador do VirtualBox que eu estou com a máquina virtual servidora, né? O TDS Server, né? Que nós instalamos executando, a outra eu deixei desligada. Mas eu vou dar preferência para trabalhar aqui no TDS Server, tá? E não tem interface gráfica. Mas caso vocês sintam necessidade, vocês podem trabalhar aqui na desktop, tudo que a gente for fazer aqui, que vai dar o mesmo efeito, né? Mas eu vou preferir na versão servidora mesmo. Então, vou abrir aqui o meu servidor, está aqui a tela de login, eu entro com a minha credencial, né, com o meu nome de login, com a senha, e estou na máquina. Uma das primeiras coisas que vocês podem observar são a parte de configuração IP da máquina, né? Então, tem dois comandos. Um comando, eu vou digitar aqui, mas não vai funcionar agora. Esse ifconfig, ele não vai funcionar porque não está instalado. Tá? Então, a gente pode instalar com o comando sudo apt install net-tools. Ele pede a senha, eu vou digitar a minha senha. Então ele pega, baixa esse pacote, esse NetTools que tem essa ferramenta ifconfig e pronto, instalou. Tá? A gente vai ter um tópico que a gente vai falar exatamente essa parte de instalação dentro do Ubuntu. Bom, eu vou repetir o comando. E aqui no ifconfig a gente consegue ver as interfaces de rede que estão criadas. Então aqui ele mostra duas interfaces. Essa ENP0S3 e a interface LO. Né? Essa ENP0S3 seria a interface de rede propriamente dita. Observe que na segunda linha a gente tem esse INET 10.20.0.63 que mostra o endereço IP nessa interface de rede, com a máscara netmask 255.255.0.0. Né? Esse endereço IP ele pegou de forma automática, né? A máquina virtual pegou de forma automática devido àquela seleção lá de colocar a placa em modo bridge. Né? Então, ele vai verificar se tem um servidor de DHCP dentro da rede local. Eu tenho um servidor de DHCP dentro da rede onde estou. Ele pegou isso, esse servidor de DHCP, ele forneceu esses dados aí para ele. Tá? A gente vai ver com detalhes sobre serviço de DHCP mais à frente. Na linha de baixo tem INET6. Esses caracteres na frente do INET6 falam do endereço IP na versão 6 dessa interface, a ENP0S3. E abaixo a gente tem esse Ether, quer dizer que essa interface é do tipo Ethernet. E logo à frente, esses caracteres 08, 2.00, 27, 28, 93AE são referentes ao endereço MAC dessa interface de rede dessa máquina virtual. Né? Então aqui a gente tem a informação básica, essas são informações básicas de rede, né, do endereçamento de rede dessa interface. Embaixo aqui, essa interface LO é uma interface de loopback, onde nós temos o endereço aqui, a IP nessa minha INET 127.0.0.1, que é o endereço padrão de loopback. E para IPv6, nessa minha INET 6, tem o endereço 2.2.1, que também é o endereço padrão para IPv6. E é do tipo de loopback. Outra forma que a gente poderia estar buscando essas informações, né, aí sem precisar estar instalando um pacote, seria com o comando IPA. Esse IPA vai nos fornecer a mesma informação de uma outra forma, né? Observe aqui que ele coloca primeiro a interface de loopback, para depois colocar a interface de rede ENP0S3. Mas as informações de endereçamento estão aqui, né? Tanto para loopback quanto para a interface ENP-S03. E também tem aqui a identificação do tipo, né, da interface. Por exemplo, aqui nesse link Ether aqui tem
falando que é a Ethernet, né, a interface de rede, e seguido ali do endereço MAC. Uma coisa que a gente pode utilizar, tendo em vista esse endereço IP, para a gente conectar na máquina, é acessar isso de forma remota. Eu falo de forma remota, seria acessar aqui da minha máquina host, da minha máquina Windows. Tá? Para a gente fazer isso, a gente poderia baixar o PUT. Então a gente entra na página do PUT, baixa aqui a versão para o Windows e instala. O PUT nada mais é que um programa bem simples para fazer essa conexão remota, né? Não sei se vocês recordam que na instalação a gente havia selecionado que era para instalar o servidor OpenSSH, né? Esse OpenSSH é justamente para fazer essa conexão remota. Uma vez que a gente faz isso, a gente procura no Windows o PUT, uma vez que foi instalado, e aí ele fornece essa janela onde a gente coloca aqui o endereço IP da interface. Aqui o endereço IP da interface, o endereço IPv4 é 10.20.0.63. A porta é a porta padrão, 22 mesmo, né? Conexão, o tipo de conexão é SSH, e a gente aperta Open. Ele vai abrir uma janelinha, como se fosse um terminal de linha de comando mesmo. Eu digito meu login e a senha. E estou fazendo uma conexão ao servidor, né? Enquanto nessa tela aqui eu estou conectando diretamente na máquina virtual, vocês observam como eu estou na versão servidor, eu não consigo utilizar o mouse. Aqui eu estou conectando através da máquina Windows, através desse aplicativo PUT, né? Fazendo uma conexão como se fosse uma conexão remota, e eu consigo passar o mouse, selecionar, né? Por exemplo, o IP A que a gente deu lá, eu consigo aqui agora, nessa tela, fazer a marcação, né? Mostrar aqui para vocês o endereço IP, né? Fazer a marcação, o endereço MAC. Então é uma forma para vocês acessarem a máquina remota. Bom, esse vídeo era para estar tratando dessa parte de endereçamento IP, e a gente vai avançar nos próximos vídeos.